Bem-vindo ao Especial Saúde, onde hoje vamos falar de acidente vascular cerebral isquémico, também conhecido por derrame. No fundo, trata-se de um problema causado por uma falta de sangue em uma área do cérebro devido à obstrução de uma artéria. A Organização Mundial da Saúde defende que o acidente vascular cerebral é provocado por uma interrupção na condução do sangue até ao cérebro e que ocorre quando uma artéria que fornece sangue ao cérebro fica bloqueada ou se rompe. Segundo a mesma organização, até 2006 este problema foi responsável por mais de 5 milhões de mortes no mundo e em 2010, 15 milhões de pessoas foram vítimas de AVC. O AVC é uma das principais causas de morbilidade e mortalidade na Europa e em Portugal, sendo em Portugal a primeira causa de morte e principal fator de incapacidade dos adultos. Estima-se que a cada hora cerca de 6 pessoas sofrem um AVC, dos quais resultam 2 a 3 óbitos. Já este ano, a Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral lançou uma campanha com o objetivo de alertar os portugueses para os fatores de risco e sintomas associados ao AVC e disseminar informação sobre a prevenção e o tratamento desta doença. Esta é uma patologia de elevado peso social que predomina nos mais idosos, mas pode aparecer em qualquer idade. A prevenção através de uma vida saudável e exames de rotina é o melhor tratamento e exige uma atitude proativa de todos. Hoje para falarmos de um problema que está relacionado com as doenças cerebro-cardiovasculares, mais precisamente o AVC isquémico. O que é, como é diagnosticado, como pode ser tratado, é o que vamos saber com o meu convidado de hoje, João Reis, neuroradiologista do Hospital de São José, em Lisboa, a quem eu dou desde já as boas-vindas. Doutor, muito obrigada por estar comigo. Obrigado pelo convite. O prazer é meu. Nós habitualmente ouvimos falar trombose AVC. AVC isquémico já pode meter aqui alguma confusão ao barulho para quem está lá em casa. O que é de facto o AVC isquémico? E que diferenças é que tem ou não do AVC? O AVC consta de um sofrimento súbito ou agudo do sistema vascular cerebral, que pode ter um componente hemorrágico, que é quando há uma ruptura de um vaso, ou pode ter uma vertente que é a da oclusão. A oclusão essa não chega sangue suficiente às células cerebrais. 80%, é deste que estamos a falar, claro. Exatamente. Cerca de 80% desses AVCs são isquémicos, só 20% é que são hemorrágicos. Pois. É evidente que depois estes grupos subdividem-se em pequenos subgrupos de acordo com as etiologias, de acordo com aquilo que a medicina normalmente tenta arrumar para que ser mais fácil depois o diagnóstico e o tratamento. Mas é predominantemente este o meio. Basicamente. Portanto, temos 80% dos AVCs, 80% deles são isquémicos, digamos assim, e fica-nos isso já desta primeira intervenção. Há muitos portugueses vítimas. Os estudos estatísticos que também são sempre, têm alguma veracidade e também não são sempre a 100%, mas julga-se que há cerca de 20 mil AVCs isquémicos ano em Portugal, dos quais, uma vez que 80% são isquémicos, cerca de 16 mil são isquémicos. Portanto, é muita gente ou não? Isso comparativamente... Vamos agora analisar isto de outra maneira, ou seja, Portugal versus o resto da Europa. Como é que nós estamos? Em que patamar é que conseguimos posicionar-nos? Infelizmente, como aí estamos nos países evoluídos e que o AVC depende em parte daquilo que nós chamamos de países evoluídos, a mudança dos países evoluídos, por ingestão de comidas ou de uso de determinadas coisas que não serão as mais apropriadas, consumo de tabaco, etc. É evidente que aí estamos mais ou menos iguais ao resto da Europa. Muitas vezes tentamos comparar os dados estatísticos, mas não estamos muito longe dessa verdade. Então, e agora vamos saber, o que é que causa, quais são os principais responsáveis, já falou aí na comida, se calhar juntava-lhe aí o tabaco, não, doutor? Sim, são os fatores que agravam. São os fatores de... É evidente que existe sempre um fator que é genético, que é a predisposição. Nós hoje em dia sabemos que há estruturas, ou há pessoas com mais possibilidade de, pela sua carga genética, terem um AVC isquémico mais do que outros. Depois dessa fase Mas serão muitos os portugueses que têm essa carga? Nós não podemos saber porque sabe, não conseguimos e não podemos fazer estudos genéticos a todos os pacientes. A não ser, em alguns, onde, pelo conjunto de estudos que já foram feitos previamente, não se conseguiu chegar a uma conclusão e então aí tentamos a avaliação genética. Nos outros casos, normalmente é aquilo que é o mais banal, que é a hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia, gordura do sangue elevada.
para além de depois outras situações como as doenças cardíacas que não estão adequadamente compensadas e que, por exemplo, as disrupções ou as alterações de ritmo cardíaco levam à formação de trombos esses que podem vão ser para... complicados. Exatamente, são enviados para o cérebro. Este género de problema pode ser fatal, muitas vezes é, não é? Pode, infelizmente. Em que circunstâncias é que é? Os fatais normalmente são aqueles que levam à oclusão dos vasos principais do cérebro, que são os mais incapacitantes. E normalmente, quando essas oclusões são mais importantes, normalmente até os grupos etários mais jovens são os que sofrem mais, porque o cérebro já não tem espaço, uma vez que temos uma caixa que é fechada, que é o crânio, havendo um componente de edema e havendo um componente de destabilização dos fenómenos de autorregulação, o cérebro não se pode expandir. E os mais jovens que têm menos capacidade de expandir porque não têm nenhum grau de atrofia. E que, por outro lado, também têm os seus sistemas de autorregulação mais rápidos, facilmente descompensam de maneira, de uma maneira às vezes catastrófica. Mas, enfim, se considerarmos o tipo de AVC, se considerarmos os AVCs major não tratados, cerca de 15 a 20% morrem. Morrem. 15 a 20%. São números que preocupam. A maioria destes AVCs podia ser prevenido, doutor? Essa é a questão que se coloca, não é? Que sim. Prevenção como deve ser. Uma é a vigilância pelo médico de família, quer dizer, o controle dos fatores de risco. Como disse, o tabaco e todas as outras doenças que afetam mais as artérias do que outras estruturas. Claro. Se forem controladas adequadamente, é evidente que nós vamos minorar. Agora, o problema não é só a morte, porque a morte é qualquer coisa que acontece como outras doenças, mas o problema é a incapacidade. É a principal causa de incapacidade, porque a grande maioria, como lhe disse, não morre, mas fica extremamente limitada e incapacitada. Em que, doutor? De que forma é que essa limitação se dá, digamos? Porque o doente fica plégico, com uma capacidade motora, fica com uma dificuldade em falar, fica com uma dificuldade em apreender, enfim, há todo um conjunto, de acordo com a área do cérebro que é lesada, fica com uma limitação inerente a essa área, porque toda a área do cérebro tem funções, umas que se notam mais na sua vida de relação, porque todas são importantes, as áreas. É evidente que quando se oclui uma destas áreas de relação e daquilo que nós necessitamos para cumprir o nosso dia-a-dia, que é movimentar-nos, a pessoa que levanta, vai fazer a barba, vai alimentar-se, vai se lavar, tudo isto fica extremamente dependente. Mas nem o que muitas vezes isto tem um custo elevadíssimo. Já vamos falar dos custos. Mas nem todos os doentes acabam por sofrer da mesma forma. Ou seja, muitas vezes ouvimos dizer ele teve um AVC, habitualmente é o AVC. O que é que afetou? Que parte é que afetou? Exato. Afetou a fala, afetou isto. Nem todos são iguais, não é, doutor? Não, todos são iguais, exatamente de acordo com as áreas funcionais do cérebro. Com as áreas funcionais do cérebro. Como é que estamos em Portugal, e agora entramos numa outra vertente, como é que estamos em Portugal no tratamento dos AVCs químicos? Foram criadas com AVC isquémico. Já há algum tempo as unidades de AVC, unidades de AVC essas que pretende que sejam, que se pretendeu pelo menos de início e que tentamos que respeitem determinados parâmetros, porque há unidades de 3 níveis de competência. Há as unidades dos hospitais centrais que deveriam ser de tipo A, ou grau 1, tipo 1, que por acaso não existe nenhuma, porque não... Isto é, de acordo com as normas internacionais, não conseguimos dar apoio aos pacientes 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano. Ora, isto torna-se extremamente difícil. Mas não conseguimos porquê? Por limitações orçamentais. Grande maioria. Portanto, está-me a dizer que o estado da arte a este nível em Portugal está comprometido porque, de facto, não há dinheiro para tratar estes doentes. Isto dito de uma forma que lá em casa percebam. Mais linear. Mais linear. Quantos doentes precisariam, sei que é difícil dizer-me isto, mas quantos doentes precisariam de ser tratados que não estão a ser tratados neste momento, doutor? Porque isto é problemático, não é? O exemplo, se nós nos basearmos nestes 20 mil AVCs que há, uns isquémicos ou hemorrágicos, se partirmos do princípio que 16 mil são isquémicos, os AVCs major, que podem ser tratados por via endovascular ou por via uma maneira mais agressiva, são cerca de 1.600 em Portugal. Portanto, nós não estamos a tratar, grosso modo, digamos assim...
os doentes mais graves, aqueles que têm mais complicações, que são cerca de 1.500 a 1.600 ano, nós não estamos a tratar. É evidente que há vertentes, como em tudo, há colegas de neurologia que defendem que, eventualmente, o tratamento endovascular não é, talvez, ou não traz mais benefício. Tudo isto é muito discutível, porque foram publicados 3 artigos médicos que demonstraram que não havia benefícios, mas como os artigos médicos todos têm a sua validade e toda a validade é relativa, também numa leitura mais atenta se descobriu que esses artigos não tinham uma estrutura adequada para aquilo que seria necessário. O que é que se faz no resto da Europa? Eu aí vou sempre, quando as coisas começam a ser complicadas, eu pergunto o que é que se faz nos países mais evoluídos? Nos países mais evoluídos. Etc. Inglaterra, França, Alemanha, os Estados Unidos, é evidente que há incentivos para tratar o AVC. Não é? E a experiência que nós temos, independentemente daquilo que se possa dizer que o número que nós estamos a tratar, talvez nesse número existiria um certo número de pacientes que não iriam beneficiar com o tratamento endovascular, mas eu não sei qual é. Claro. Quer dizer, antes de lá chegar e antes de tratar, não sei se aquele... Porque nós temos até um tempo, que é uma janela terapêutica, que é um espaço de horas para tratar os pacientes. Não é? Ora, eu se tenho que tratar no menor espaço de tempo, que por um lado é o tempo de um relógio. E o outro é o tempo fisiológico de cada doente, porque cada doente tem uma estrutura anatómica diferente de cada um. A circulação cerebral é como uma impressão digital. Cada um tem a sua. Ora, como cada um tem a sua, eu não sei qual é o tempo que este paciente pode ter ou não pode. Então, vou optar pelo menor tempo possível de hora de relógio, não é? Mas não havendo, de facto, essa fórmula de tratar os pacientes como deviam ser tratados, estes tais 1.500 e que precisariam, onde é que esses doentes são tratados e como é que são tratados, doutor? Como é que nós estamos a tratar essa gente? Nós não estamos a tratar, como lhe digo, o nosso não estamos a tratar de jeito nenhum o nosso ano. E se nós considerássemos a nossa área de influência do Hospital de São José, onde eu trabalho, que seria de cerca de 300, 350 doentes ano, no ano em que nós tratamos pouco mais de 100, ficámos ainda aquém daquilo que deveríamos. Ora, isto seria no mínimo 350, mas provavelmente pela área de distribuição populacional, ou uma vez que também é centro de referência, porque também para tratar estes doentes. Este tratamento é caro, tem riscos e precisa de gente preparada. Nos Estados Unidos foi estabelecido neste momento o número mínimo de pacientes que um médico desta área tem que tratar por ano para manter o skill, a habilidade. Sim, a habilidade. E são cerca de 30. Ora, nós somos 3, eventualmente 4. Em São José tratámos 116, é evidente que estamos e respeitamos isso. Isto como nas outras áreas, terapêutica endovascular ou de intervenção. Mas, se não há nos outros centros, é evidente que também a diferenciação não se atinge. É difícil. Já voltamos para a nossa conversa, doutor. Aliás, há muito ainda para conversar. Vamos agora sair do estúdio e vamos passar da teoria à prática. Vamos conhecer alguém que um dia precisou de tratar um AVC isquémico. É o espaço de Viva Voz. Eu tinha 42, foi há 2 anos, foi do dia 13 para 14 de junho. Eu acordei de manhã, como normalmente acordo, tentei-me levantar e parecia que estava alguma coisa a empurrar-me. Quando dei por mim, caí para o chão, depois com certeza desmaiei, não é? Lembro-me de estarem as médicas do INEM lá, lembro-me depois de estar no hospital, o meu irmão comigo e eu a tentar falar com ele e ele dizer-me tem calma, e depois só me recordo de estar na cama do SO. Sei que tentava falar e era qualquer coisa assim do género que saía. Depois, mais tarde, também não consegui exprimir as palavras como deve de ser, nem percebi, nem só mais tarde é que me disseram que eu tinha tido um AVC. Pelo que sei, fizeram-me um cateterismo através da virilha para desentupir um trombo que estaria do lado direito, na zona do pescoço. Depois vim para casa com alguma medicação, disseram que eu recuperaria por mim só, um papel com certas expressões que eu deveria fazer, com a boca, pronto, mas nada de fisioterapia, de andar num centro de fisioterapia, isso não. Dentro do que toda a gente faz, não tenho, como digo, não tenho excessos, portanto acho que nada fazia prever esta situação. O facto do meu filho ter dado comigo tão rapidamente, eu ou não estaria aqui hoje, ou pelo menos não estaria como estou.
um episódio que aconteceu e estou cá, graças a Deus, para os meus filhos principalmente, não é? Que são eles que precisam mais de mim. De volta ao estúdio, de volta à conversa com o Dr. João Reis, neuroradiologista do Hospital de São José. Hoje falamos de um problema que atinge muitos e muitos portugueses, o AVC isquémico. Doutor, o senhor é um neuroradiologista de intervenção e trata muitos AVCs isquémicos agudos. Primeiro... Não tantos quanto gostaria. Pois, se calhar, não é? Mas pronto. Estamos longe daquilo que seria desejável. Como é que é feito o seu trabalho a este nível? Como é que o estado da arte para si funciona? O estado da arte funciona primeiro por um trabalho de equipe. Um trabalho de equipe que parte de um centro que é a unidade de AVC, que tem neurologistas e internistas que se dedicam predominantemente ou quase exclusivamente a esta área vascular, neurovascular. O paciente, quando tem um evento, se eventualmente estiver avisado, contacta o INEM, ou contacta a ambulância, ou o próprio familiar que nota. Nós falamos sempre na estrutura dos 3 Fs, que é a fala, a força e a face, que é fica-se com a cara ao lado fica-se com menos força num dos membros, ou em hemicorpo, e a fala. A dificuldade em articular a palavra, ou perceber a palavra. É evidente que se os pacientes têm uma dificuldade qualquer, assim, por muito simples que seja, ou que transitória, devem imediatamente recorrer e devemos fazer o diagnóstico o mais rapidamente possível. O doente chega ao hospital e entra num sistema chamado de via verde. Via verde quer dizer que não existe nem inscrição do paciente, não há triagem, uma vez que já está referenciado como o suspeita de AVC. Vai fazer um estudo de tomografia computurizada, complementado por outro estudo de angio-TC, para vermos imediatamente os vasos cerebrais e, se for uma oclusão numa artéria principal, se respeitar determinados critérios, porque é evidente que temos tudo isto hierarquizado de acordo com o grau de agressividade, irá ou não para a sala de angiografia para retirar o trombo. Caso contrário, fará uma terapêutica endovenosa que irá também tentar dissolver o trombo. Esta situação toda pode se reverter e voltarmos a uma situação grave? Seguramente que desde o momento que nós deixámos de ter a tal disponibilidade que tínhamos anteriormente, constatamos quase que semanalmente há um conjunto de pacientes, ou aumentou o número de pacientes que ficam dependentes ou que morrem. E isto incomoda porque todos nós seremos um dia pacientes, todos somos pais e filhos de alguém, e um destes dias estaremos seguramente numa situação destas. Ou conhecemos ou seguramente alguém que irá estar numa situação dessas e, como em tudo, queremos o melhor, especialmente na saúde, para salvaguardar a nossa estrutura. É obrigatório, não é? Num país onde não há saúde, as coisas não funcionam muito bem. E temos, de facto, estudos e documentos que nos provam, de facto, os caminhos a seguir. Não é preciso descobrir-se muito ou fazer-se grandes inovações a este nível, não é? Está tudo nos clássicos, ou está tudo nos estudos, e está tudo na... Não, as coisas vão-se demonstrando e vai-se vendo. Nós constatamos que conseguimos os tais 60% de bons resultados, doentes autónomos, com as oclusões ou com os casos clínicos piores. Completamente. Quando falamos que são intervenções caras, estas, estamos a falar de que valores? Há algumas é difícil, mas nós podemos falar à volta dos 5, 7 mil euros. Por tratamento em material. Em material que se possa... Não estou a considerar o valor da nossa atividade. Mas a nível de material será mais ou menos isto. E quantos doentes? Eram 1.500 doentes para tratar, de um modo geral, é aquilo que nos faz falta. Não sei se será muito, é uma questão de saber qual é o critério do muito e do pouco, não é? Porque, de facto, há aqui muito trabalho para fazer. Parece óbvio, parece que a muitas pessoas que ditam leis não parece tão óbvio. Ora bem, é isso. Talvez no dia que haja alguém de perto que conheçam e que tenham AVC, mas também como infelizmente não há muita gente que sabe o que se passa muitas vezes nestes hospitais e que está aliado, se for por um outro hospital qualquer e que não tem esse apoio, também não vai saber que existe neste ou naquele centro alguém que possa ter modificado o rumo. Como é que se sente? O doutor, no fundo, é um dos responsáveis pela criação desta estrutura no Hospital de São José. Como é que se sente por não poder ir mais longe? Insatisfeito, extremamente insatisfeito. Está insatisfeito neste momento? Desmotivado? As pessoas... Insatisfeito. A desmotivação não, porque eu continuo a lá estar e num período de trabalho continuamos a fazer e tentar fazer aquilo que podemos ou que tentamos fazer o mais adequado para cada paciente. O problema é quando não estamos. E se queremos alguma
alguma ansiedade. E mesmo relativamente à situação de muitos doentes, sente-se no limite, muitas vezes, de poder tratar os doentes? Já esteve nessa circunstância em que foi para casa e dizia que podia ter feito melhor, se calhar, se tivesse mais condições? Eu penso que nós podemos sempre fazer melhor, não é só as condições, é uma questão de dar o máximo de nós, não é? Eu nunca sei dessa coisa do limite do máximo. Eu penso que nós temos que ponderar muito o que é o máximo, mas que nós temos que fazer aquilo que é adequado. E saber o que é o adequado, saber onde é que temos que começar e onde é que temos que parar, é talvez o mais importante. Porque o adequado é muito relativo. Pois, o adequado, se estiver nos Estados Unidos, é uma coisa e... Mas esses parâmetros, mas dentro desta área que é extremamente de risco, que é de elevado risco, nós temos que saber onde é que devemos começar ou quando devemos começar e até onde é que devemos esticar o procedimento ou levar o procedimento. Porque passamos de uma situação razoável ou boa para uma péssima. Doutor, muito obrigada por ter estado no Especial Saúde comigo. Foi um prazer tê-lo aqui. Esperemos que, de facto, volte a ter ânimo relativamente não àquilo que faz, porque isso ainda o apaixona e isso gosta, mas, de facto, às condições para poder ainda fazer mais e melhor dentro da sua especialidade e daquilo que faz muito bem. Muito obrigada. Estamos no final do Especial Saúde. Despeço-me, já sabe que volto para a semana. Fico, no entanto, em muito boa companhia com o Dr. Paulo Pereira, neurocirurgião no Espaço, no Consultório Com. A coluna vertebral, como qualquer estrutura biológica, sofre um processo de desgaste ao longo do tempo. Como é composta por diferentes estruturas, também vão aparecer várias doenças. E daí aparecem as doenças dos discos intervertebrais, que são as discopatias, ou as protrusões discais, ou as hérnias discais, as artroses das articulações e os canais estreitos, a espondilose, que é aquilo que as pessoas chamam bicos de papagaio, que são este tipo de esporões que acontecem aqui, e outros problemas que vão surgindo com este envelhecimento. Quando estes sintomas são ligeiros, o tratamento conservador é fundamental. Em termos de medicação, reeducação do estilo de vida, muitas vezes o reforço muscular, a perda de peso, são muito importantes em termos de alívio da sintomatologia, porque os músculos são as estruturas de suporte da coluna vertebral e quanto melhor estiverem, menos carga vão exercer sobre as estruturas que estão gastas. Os exames de imagem, como a TAC ou a ressonância magnética, mostram-nos muito bem a estrutura da coluna e aquilo que está alterado, mas habitualmente não o que dói. E, portanto, é muito importante, principalmente quando se fala em tratamento cirúrgico, procurar uma correlação entre o que nos mostram os exames, o que são os sintomas do doente e quais são os objetivos da cirurgia, uma vez que grande parte dos maus resultados se associam a esta perda de correlação entre estas três situações que é fundamental.